Acham que regar pepinos é simples? É só apontar o regador, dar água e pronto? Mas e se eu disser que a maioria dos cultivadores comete os mesmos erros, que resultam em frutos amargos, doenças e uma colheita fraca? Hoje vamos desvendar as principais regras para regar pepinos, das quais talvez nunca tenha ouvido falar. Fique conosco e descubra como transformar a sua horta num verdadeiro paraíso de pepinos. Os pepinos são compostos por 95% de água. Isso não é apenas um facto interessante, é a chave para compreender as suas necessidades. Esta planta é originária de regiões tropicais úmidas, por isso, para ela, não basta a água, é fundamental um regime hídrico adequado. Uma rega inadequada é uma fonte de estresse intensa para o pepino, que se reflete imediatamente na qualidade e quantidade dos seus frutos. Então, vamos começar pelo erro mais crucial, e sem exageros, fatal, que muitos cultivadores de horta cometem: regar os pepinos com água gelada, diretamente do poço, de um furo artesiano ou da rede pública. À primeira vista, parece lógico, está calor lá fora, e a água fria deveria refrescar a planta. Mas para o pepino, isso não é um refresco, é um verdadeiro choque térmico, um banho de gelo que o leva ao choque. Imagine só, o solo no canteiro de horta aqueceu até uns 25 ou mesmo 30 graus. As raízes da planta encontram-se num ambiente confortável e quente, e de repente, um fluxo de água com apenas 10 a 12 graus de temperatura é derramado sobre elas. O que acontece nesse momento? As raízes absorventes mais finas, responsáveis pela nutrição de toda a planta, com uma mudança tão brusca de temperatura, ficam literalmente paralisadas. Elas contraem-se e deixam de cumprir a sua função. A planta está na água, mas não consegue absorvê-la. Isso causa um estresse tremendo, paralisa o crescimento e torna o pepino vulnerável a doenças, principalmente as podridões da raiz. É o caminho mais curto para folhas amareladas e a queda dos frutos jovens. Aqui está uma solução simples, mas genial, para este problema. A água para regar os pepinos deve ser morna. A temperatura ideal é semelhante à do solo, ou um pouco mais quente, cerca de 22 a 25 graus Celsius. Conseguir isso é muito fácil. A melhor forma, e comprovada por gerações de jardineiros, é usar água que repousou ao sol. Coloque um barril grande no seu quintal ou horta, de preferência de cor escura, para que aqueça mais rapidamente. Encha-o com água com antecedência, um dia antes, ou pelo menos, desde manhã. Durante o dia, sob os raios solares, a água não só atingirá uma temperatura confortável para as plantas, como também assentará. Assim, o excesso de cloro, caso utilize água da torneira, irá evaporar. Essa rega não é um estresse, mas um verdadeiro prazer para os pepinos. As raízes absorvem a umidade morna com prazer, e com ela, todos os nutrientes essenciais do solo. A planta sente-se confortável, cresce ativamente e produz frutos. Lembre-se, um barril de água é o melhor amigo da sua colheita de pepinos. Agora, um ponto crucial: o horário. À primeira vista, pode parecer que a hora da rega não faz tanta diferença. No entanto, para os pepinos, este fator é de suma importância. O momento ideal para a rega é logo de manhã cedo. Por que exatamente de manhã? Existem várias razões de peso para isso. Em primeiro lugar, o sol ainda não atingiu a sua intensidade máxima. A sua intensidade ainda é baixa, e as gotas de água que porventura caíam nas folhas não se transformarão em pequenas lentes, evitando assim queimaduras. Em segundo lugar, o solo arrefeceu durante a noite e está pronto para absorver a umidade de forma mais eficiente. A água terá tempo de penetrar profundamente até as raízes, antes que o calor intenso do dia e a evaporação ativa comecem. E em terceiro lugar, a planta garante o estoque de água necessário para enfrentar todo o dia quente que está por vir. De manhã, o pepino mata a sede para o dia todo e consegue suportar as temperaturas diurnas sem o estresse da seca.
É como beber um copo de água de manhã para ativar o organismo. A rega matinal estabelece o ritmo certo para todo o dia, sendo a chave para um crescimento saudável e uma frutificação abundante. Por que será que há tanta discussão sobre a rega noturna? Muitos jardineiros costumam regar as plantas à noite, assim que chegam do trabalho. Parece até lógico, certo? O sol já se pôs, o calor diminuiu e a água não vai evaporar tão rapidamente. No entanto, aqui reside uma armadilha traiçoeira. A rega noturna, especialmente em regiões com noites mais frescas, cria condições perfeitas para o desenvolvimento de doenças fúngicas, principalmente o míldio ou peronosporose, um verdadeiro flagelo para os pepinos. Após a rega noturna, o solo e as partes inferiores das plantas permanecem úmidas a noite toda. A temperatura baixa e a umidade aumenta. É um verdadeiro paraíso para os esporos de fungos. Eles começam a proliferar ativamente nas folhas molhadas e no solo encharcado. Como resultado, em vez de beneficiar, você acaba com plantas doentes, cobertas de manchas. As raízes, num solo excessivamente úmido e frio durante a noite, não conseguem respirar adequadamente, o que pode levar ao seu apodrecimento. Portanto, se não tiver outra opção a não ser regar à noite, faça-o pelo menos algumas horas antes do pôr do sol, para que as folhas tenham tempo de secar. Agora, vamos abordar a técnica de rega. Existe uma regra de ouro que você precisa memorizar de uma vez por todas. A rega deve ser feita estritamente na base da planta, diretamente no solo, e nunca sobre as folhas. Os pepinos não são plantas que apreciam ser regadas por cima, como se estivessem tomando um duche. Procure direcionar o jato de água, seja do regador ou da mangueira, diretamente para o solo ao redor do caule. Evite que a água atinja as folhas, flores e os pequenos frutos em formação. O ideal é criar uma pequena depressão circular ou um sulco ao redor de cada pé de pepino. Dessa forma, a água não se espalhará por todo o canteiro, mas será direcionada exatamente para onde é mais necessária. O sistema radicular. A rega por aspersão, ou seja, por cima de toda a planta, só se justifica em uma única situação, em períodos de calor intenso e exaustivo, para ajudar a baixar a temperatura e aumentar a umidade do ar. No entanto, isso deve ser feito logo pela manhã, bem cedo, ou ao entardecer, para evitar que o sol queime as folhas molhadas. Em todas as outras situações, priorize sempre a rega na base da planta. Mas afinal, por que é tão crucial evitar molhar as folhas? A primeira razão são as queimaduras solares. Cada gota de água que fica na folha sob o sol forte do dia age como uma minúscula lente de aumento. Ela foca os raios solares em um único ponto, e nesse local, o tecido delicado da folha é literalmente queimado. O resultado são manchas feias, amareladas ou esbranquiçadas, que surgem nas folhas. Isso não só compromete a beleza da planta, mas também a enfraquece, já que as áreas danificadas deixam de realizar a fotossíntese. A segunda razão, como já mencionamos, são as doenças. Folhas molhadas são um convite aberto para todo tipo de infecção fúngica, desde oídio até antracnose. Os esporos dessas doenças são facilmente levados pelo vento e pela água, e ao encontrarem um ambiente úmido na folha, germinam imediatamente. Folhas secas significam folhas saudáveis. Ao seguir a simples regra de regar diretamente na base da planta, você evitará as consequências das queimaduras e a necessidade de usar fungicidas para tratar doenças. Agora, vamos desmistificar um mito muito popular, mas prejudicial. Quanto mais regar os pepinos, melhor. Muitos jardineiros iniciantes, sabendo que o pepino adora a umidade, transformam os seus canteiros num verdadeiro pântano. Regam todos os dias, seguindo um cronograma, sem considerar o clima ou o estado do solo. Isto é um erro tremendo. Os pepinos são realmente amantes de água, mas não toleram de forma alguma a água parada nas raízes. Em solo constantemente úmido e encharcado, as raízes sofrem uma falta catastrófica de oxigênio.
Elas literalmente começam a sufocar e, em seguida, a apodrecer. A planta, em vez de crescer ativamente, começa a definhar. As folhas amarelecem e os frutos recém-formados caem, sem sequer terem a chance de se desenvolver. A abordagem correta é regar não pelo calendário, mas pela necessidade. O seu principal indicador deve ser o estado do solo. É preciso encontrar o ponto de equilíbrio perfeito entre a secura e o encharcamento. Só assim os seus pepinos vão prosperar e produzir abundantemente. Como saber exatamente quando suas plantas precisam ser regadas? Existe um truque simples e infalível, que dispensa qualquer aparelho sofisticado. Basta inserir o dedo na terra, bem perto da planta, a uma profundidade de uns 2 a 3 centímetros. Se, nesse nível, você sentir que a terra está seca e esfarelando, é o sinal claro de que a hora da rega chegou. Mas, se o solo estiver úmido, fresco e grudar no seu dedo, pode ficar tranquilo. É possível esperar mais 1 ou 2 dias, sem problemas. Esse método é muito mais confiável do que apenas olhar a superfície do solo. Muitas vezes, forma-se uma crosta seca por cima, enquanto, na profundidade onde as raízes principais se encontram, ainda há muita umidade. Ao se orientar pela condição do solo em profundidade, você nunca vai encharcar suas plantas, nem as deixará sofrer com a falta d'água. Este teste leva apenas alguns segundos, mas será seu guia perfeito para ajustar a rega idealmente à condição climática e às necessidades específicas dos seus pepinos. É fundamental prestar atenção especial à rega em diferentes estágios de crescimento, pois as necessidades do pepino mudam à medida que ele se desenvolve. Comecemos pelo início, com as mudas jovens que acabaram de ser transplantadas para o solo. Nesta fase, as raízes ainda são muito frágeis e superficiais. Elas precisam de uma rega frequente, mas muito moderada e pouco abundante. A sua tarefa é manter o solo ligeiramente úmido, mas sem deixar formar poças de água. Um jato de água forte pode desenterrar o solo e danificar as raízes delicadas. Por isso, regue com cuidado, em pequenas quantidades, praticamente todos os dias, ou em dias alternados, dependendo do clima. Isto vai ajudar as mudas a enraizar mais rapidamente, a adaptar-se ao novo local e a começar a crescer, sem sofrer o estresse nem da seca, nem do excesso de água. Nesta etapa, estamos a lançar as bases para a futura saúde de toda a planta. A próxima fase importante é o início da floração. Assim que notar as primeiras flores amarelas nos seus pepineiros, é crucial ajustar um pouco o regime de rega. Durante este período, a rega deve ser ligeiramente reduzida. Não é para parar completamente, mas sim para diminuir a frequência e a quantidade. Por que fazemos isso? Um pequeno e controlado estresse hídrico funciona como um sinal para a planta. Ele a estimula a formar mais ativamente flores femininas, que são as que depois se transformam nos nossos pepinos. Se continuar a regar em excesso durante a floração, a planta pode, o que se chama, vegetar em demasia. Ela vai concentrar as suas energias no crescimento de folhagem exuberante e na produção de flores masculinas, as que não dão fruto, negligenciando a formação dos pepinos. Uma redução moderada da rega ajuda a equilibrar este processo, fazendo com que a planta invista as suas forças não nas folhas, mas sim no futuro rendimento. Assim que vir que começaram a aparecer em massa os pequenos pepininhos, pode voltar a regar mais abundantemente. Mas quando os primeiros pepinos começam a aparecer nas videiras e a frutificação ativa se inicia, é nesse momento que não se pode economizar na água. Esta é a fase mais exigente em termos hídricos na vida do pepino. Como sabemos, o fruto é composto por 95% de água, e para a formação de cada pepino, a planta necessita de uma quantidade imensa de umidade. Se houver falta de água nesse período, os frutos crescerão lentamente, ficarão pequenos, tortos e, o pior de tudo, amargos. Por isso, regue de forma abundante e regular, garantindo que o solo na profundidade das raízes esteja sempre bem umedecido.
Em climas quentes, a rega pode ser até diária. Imagine a planta como uma fábrica de pepinos e a água como a matéria-prima principal. Sem matéria-prima, não há produção. Uma rega generosa durante a frutificação é o segredo para garantir uma colheita rica de pepinos grandes, suculentos, crocantes e doces. Agora, vamos aprofundar um dos maiores perigos: o excesso de rega. Um solo constantemente molhado e encharcado é o inimigo dos pepinos. Quando todos os poros do solo estão cheios de água, o ar não consegue penetrar. E o oxigênio é vital para as raízes respirarem. Sem oxigênio, o sistema radicular começa a sufocar, enfraquece e torna-se presa fácil para fungos e bactérias patogênicas que adoram esse ambiente úmido. Inicia-se então o processo de apodrecimento das raízes. A planta deixa de receber nutrientes e água, mesmo estando na água. É como uma pessoa a afogar-se. Há muita água à volta, mas não há ar para respirar. O excesso de rega é uma morte lenta, mas certa, para a sua colheita. Por isso, lembre-se sempre da regra: é melhor regar um pouco menos do que regar em excesso. Dê ao solo a oportunidade de secar um pouco entre as regas. Como identificar a tempo que você está regando em excesso? Existem alguns sinais claros que devem te alertar. O mais óbvio é que as folhas começam a amarelar, muitas vezes pelas de baixo. Elas ficam murchas, sem vida, parecendo um pano. Mesmo assim, ao tocar a terra, você percebe que ela está úmida ou até encharcada. Este é o ponto crucial. A planta parece estar com sede, mas, na verdade, está sofrendo com o excesso de água. Outro sinal preocupante é a queda em massa de pequenos frutos ou botões recém-formados. A planta simplesmente não tem força para sustentá-los, pois seu sistema radicular não está funcionando corretamente. O caule na base pode ficar com aspecto aguado e escurecer. Se você notar esses sintomas, pare imediatamente de regar. Deixe a terra secar completamente e areje cuidadosamente a camada superior, para que o ar chegue às raízes. Essa é a sua chance de salvar a planta. A falta de água é igualmente prejudicial para os pepinos, e é, na verdade, a principal responsável pelo aparecimento daquela amargura desagradável nos frutos. O que acontece quando a planta não tem água suficiente? Ela entra em um estado de estresse severo. Em resposta a esse estresse, como mecanismo de defesa, o pepino começa a produzir em grandes quantidades uma substância especial, a cucurbitacina. É essa substância que confere aos frutos um sabor amargo intenso. Originalmente, este era um mecanismo de defesa dos pepinos selvagens para evitar que fossem comidos por animais. As variedades e híbridos modernos estão geneticamente quase livres da tendência à amargura, mas em situações de estresse severo, principalmente pela seca, esse instinto ancestral ainda pode ser ativado. Portanto, se colher um pepino amargo, não culpe a variedade. Em 99% dos casos, a culpa é da rega irregular ou insuficiente. Quer pepinos doces? Não os deixe sentir sede. Quer saber como identificar os primeiros sinais de sede nos seus pepinos para evitar que fiquem amargos? O primeiro e mais claro indicador é como as folhas se comportam durante o calor intenso do meio-dia. Quando a planta não recebe água suficiente, suas folhas maiores começam a perder turgor e a murchar, curvando-se para baixo como orelhas caídas, ficam moles e sem vida. Isso ocorre porque as folhas transpiram mais água do que as raízes conseguem absorver do solo ressecado. Muitas vezes, ao cair da noite, com a diminuição do calor, as folhas podem até recuperar sua aparência normal. Mas não se deixe enganar. Isso já é um sinal de alerta. Significa que a planta passou por um período de estresse. Se esse padrão se repete dia após dia, o acúmulo de cucurbitacina e o consequente amargor nos frutos tornam-se praticamente inevitáveis. Por isso, não espere que as folhas murcham completamente. Verifique a umidade do solo regularmente com o dedo, como já mencionamos,
e regue suas plantas preventivamente para garantir que elas estejam sempre bem hidratadas e confortáveis. Afinal, qual foi o grande segredo, o verdadeiro divisor de águas no cultivo de pepinos? Foram 3 regras simples, mas incrivelmente poderosas. Primeiro, nunca, em hipótese alguma, regue com água gelada. É um choque térmico que paralisa o desenvolvimento da planta. Segundo, sempre despeje a água diretamente na raiz, nunca nas folhas. Dessa forma, você evita queimaduras solares e a proliferação de doenças. E o terceiro, e talvez o mais crucial, a rega insuficiente ou irregular é a causa direta de pepinos amargos. Não se trata de uma variedade ruim, mas sim do estresse hídrico que leva a planta a se defender, produzindo substâncias amargas. Ao entender e aplicar esses 3 pontos, você deixará de lutar contra a planta e passará a colaborar com ela, garantindo uma colheita de pepinos crocantes e doces. Em resumo, regar pepinos corretamente vai muito além de simplesmente fornecer água. É uma verdadeira ciência, pautada na compreensão das necessidades da planta. Água morna, preferencialmente pela manhã, e aplicada diretamente na raiz. Esses são os 3 pilares que sustentarão sua futura colheita. Agradecemos por ter assistido a este vídeo até o final. Se essas dicas foram úteis para você, por favor, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder os próximos segredos de jardinagem. E agora, a pergunta que não quer calar. Quais erros vocês já cometeram ao regar pepinos? Ou, quem sabe, você tem algum truque secreto para compartilhar? Deixe seu comentário abaixo, vamos trocar experiências.